Bom, galera, vamos lá então. Eu vou dar início então a essa série de Código de Processo Civil, do Direito Processual Civil. Eu vou dar algumas aulas aqui, isso não é nada oficial, é apenas para complementar os seus estudos. Eu não vou fazer um ensino cronológico do Código de Processo Civil. Eu vou fazer alguns temas só, e aí qualquer dúvida que você tenha, qualquer outro tema, você pode escrever aqui nos comentários para eu falar, ou me mandar e-mail, porque meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Hoje eu quero começar falando sobre tutela provisória ou tutelas provisórias, que estão a partir do livro 5 do Código de Processo Civil, o novo, o de 2015. E a primeira coisa que eu queria falar para entender bem esse tema é que toda vez que você vai ao Poder Judiciário, toda vez que você requer uma tutela jurisdicional do Estado, já que a gente não pode conseguir as coisas pela nossa própria força, pela autotutela, salvo algumas exceções, você quer que o Estado diga para você qual o seu direito. Ou ele crie, ou ele modifique, ou extingue algum direito, certo? Então, o que é tutela jurisdicional? É o poder de dizer o direito. O Estado vem para você e diz o direito. Ele tem o poder de dizer através da figura do juiz, sendo em primeira instância, é claro que tem processos que podem ser originários já na segunda instância ou até mesmo no STF ou STJ. Então, a tutela jurisdicional, ela é o poder de dizer o direito. Só que, quando você entra com uma ação, nem sempre ela é rápida. Ela vai haver, obviamente, aí uma demora. E essa demora pode ser por várias razões, até mesmo procedimentais mesmo. Às vezes você não consegue localizar o réu, precisa citar por carta precatória ou até mesmo carta rogatória, e tudo isso causa uma demora do processo. No entanto, dependendo do que você está pedindo, dependendo do seu bem da vida, daquilo que você requer perante o juízo, você não pode aguardar tanto tempo assim, porque o seu direito pode perecer. Ou a relação jurídica que você quer pode ser abalada por conta da demora. Pensando nisso, o Código criou uma sistemática chamada tutela provisória. Então, o que é a tutela provisória? Ela é a própria jurisdição, o próprio dizer do direito, a tutela jurisdicional, só que feita de modo provisório. E esse modo provisório não é a tutela definitiva inteira. Por isso que nós falamos, os processualistas usam a nomenclatura de antecipação dos efeitos da tutela. Não significa que você vai ter uma sentença rapidamente no início do processo. Significa que você terá os efeitos dessa sentença no início do processo. Isso é a tutela provisória. Então, iniciando lá no livro 5 do Código de Processo Civil, você tem o título 1, que são as disposições gerais, e o artigo 294 já vem elencando para nós rapidamente assim: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, a primeira separação que a gente tem que fazer é a separação de que existe uma categorização da tutela provisória, dessa antecipação do seu efeito. Então, a primeira divisão ela pode fundamentar-se na urgência ou na evidência. A urgência, que é aquilo que a gente acabou de falar. Você não pode ter uma demora do processo. É urgente aquele direito para você. Você precisa agora uma relação jurídica, um bem patrimonial ou qualquer direito que você venha requerer. Então, em razão da urgência, você precisa dele agora. Mas obviamente, como um juiz não pode te dar um direito de imediato sem que abra-se o contraditório e a ampla defesa para o outro lado, para o réu, ele vai antecipar só os efeitos disso. Claro, nós vamos ver mais para frente quais são os requisitos de cada coisa, mas a princípio eu estou fazendo aqui uma teoria geral da tutela provisória, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto que você precisa anotar aí, caso você esteja anotando, ou para você entender, é que a tutela provisória pode se fundamentar em duas hipóteses: na urgência ou na evidência. Então, a urgência é isso que eu acabei de dizer.
conforme a demora que um processo pode dar no seu caso, você pede ao juízo que ele antecipe esses efeitos, para que não venha o seu direito perecer, não venha o seu direito sofrer qualquer abalo em razão da demora, certo? A evidência não é de caráter urgente, tá? Então, tutelas provisórias nem sempre se fundamentam na urgência, entende? Muita gente às vezes confunde que tutela provisória só é deferida quando se tem urgência. Não, ela é deferida sim quando se tem urgência, mas quando se tem evidência. E o que é a evidência? A evidência é, o próprio artigo mais adiante vai elencar algumas hipóteses sobre isso, mas a princípio a evidência é quando o réu ele está com o intuito protelatório, ou seja, ele não quer combater de frente a questão meritória, porque ele sabe que ele não tem o direito daquilo, ele sabe que tem o dever, ele sabe que ele deve alguma coisa a alguém. De modo que ele fica criando mecanismos para que o processo se prolongue. E aí o juiz, percebendo que o réu está protelando no processo, ele pode já antecipar os efeitos de uma sentença para não deixar o autor à míngua, né? Ou deixar o autor refém do próprio sistema, refém da própria burocracia. Então a evidência é isso, ela não é urgente, mas ela é uma razão, um fundamento de quando o réu quer protelar no processo. Vai ter outras hipóteses também que a gente vai falar mais adiante. Mas a princípio eu queria que você guardasse essas duas coisas. A tutela provisória não é a antecipação da sentença, não é a antecipação da tutela jurisdicional íntegra, mas sim a antecipação dos efeitos dela, né? Então vamos dar um exemplo aqui só para você entender, porque o exemplo é sempre bom para a gente fixar, né? Vou dar até um exemplo que ocorreu aqui no meu escritório, que é o seguinte: imagine que uma pessoa A tenha vendido um veículo para uma pessoa B. E nessa venda de veículo eles acordaram ali um contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio. O que significa isso? Significa que você vai parcelar aquela sua dívida e parcelando a dívida você só vai transferir o domínio para a pessoa quando então somente ela terminar de pagar todas as parcelas, certo? Então como que funciona? Eu parcelei em 5 vezes um débito de R$1.000. Lá na quinta parcela, quando termina de pagar, aí que eu transfiro a propriedade do bem. No caso, é um veículo automotor. Só que nesse mesmo contrato, tinham cláusulas que diziam o seguinte: o atraso de qualquer uma das parcelas não sendo pago em até 60 dias, ele vai automaticamente vencer todas as outras parcelas. E ao vencer todas as outras parcelas, o proprietário original do veículo pode promover a busca e apreensão dele, porque houve inadimplemento contratual. Muito bem. Como eu faço isso? Eu posso fazer isso diretamente? Não, não posso. Eu preciso rescindir esse contrato. Então foi proposto pelo escritório uma ação de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela. Então, na antecipação de tutela, eu pedi os efeitos da rescisão contratual. Quais são os efeitos da rescisão contratual? Trazer o carro de volta à propriedade do dono, certo? Ou melhor dizendo, trazer o carro à posse do dono, porque a propriedade ainda não vai se consolidar, porque eu preciso primeiro rescindir um contrato e para isso eu preciso da ampla defesa contraditória do réu. Mas liminarmente ou antecipadamente eu já posso apreender o veículo, e foi isso que foi proposto, e o juiz deferiu, então nós já apreendemos o veículo e ele está de volta à posse do proprietário original. Mas o processo ainda continua para ouvir a contestação do réu e possível a argumentação que ele vai oferecer. Certo? Então é isso. Não se antecipa a tutela de sentença final ou a tutela jurisdicional inteira, mas antecipa-se os efeitos dela. Certo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a tutela provisória ela pode fundamentar-se na urgência. Não é só a urgência que se fundamenta uma tutela provisória, mas ela pode se fundamentar
na urgência ou na evidência. E o que é evidência? É quando o réu demonstra que ele realmente não tem direito algum e ele está protelando o processo, né? Ou ele quer levar adiante um processo que ele sabe que ele vai perder. E outras hipóteses que o artigo vai dar aqui adiante. Então, a primeira coisa que eu queria tratar é isso. Eu não tenho a intenção de fazer um vídeo grande, mas como em 10 minutos a gente já conseguiu falar tudo isso, eu vou fazer outra subdivisão. Então, a primeira divisão que a gente pôde perceber é que a tutela provisória ela pode fundamentar-se na urgência ou na evidência. Existe uma nomenclatura que foi feita por alguns processualistas sobre qual tipo de tutela é para cada tipo de fundamentação. Então vamos fazer a seguinte divisão. A tutela provisória pode ser de urgência ou pode ser de evidência. Na tutela de urgência, que é eu não posso demorar, eu não posso esperar uma decisão judicial ao meu favor, senão o meu direito pode perecer. Então, nessa urgência, tem duas espécies de tutela que eu gostaria que você anotasse aí. A primeira espécie é a chamada tutela satisfativa. Então, a primeira tutela é a chamada tutela satisfativa. A segunda tutela é a tutela chamada conservativa. Muito bem, então a primeira divisão é, eu tenho a tutela de urgência, tenho a tutela de evidência. Dentro da tutela de urgência, eu subdivido ela em tutela conservativa e tutela satisfativa, certo? Muito bem, então vamos falar sobre cada um. O que é a tutela satisfativa? A tutela satisfativa é quando você antecipa os efeitos de uma sentença que dizem respeito ao próprio bem da vida. Então, nesse exemplo que eu dei, você tinha um contrato de cumprimento de cláusula de reserva de domínio, você quer de volta o carro para a sua propriedade, então você faz a busca e apreensão dele e já deixa em posse do autor para depois ser confirmada em sentença a propriedade para o mesmo. Na tutela conservativa, você não antecipa os efeitos da sentença. Você simplesmente conserva o bem da vida. Então eu vou dar um exemplo até que eu aprendi em faculdade pelo professor João Francisco, um professor que eu gosto muito dele, um abraço. E o exemplo que ele deu é o seguinte: imagina que você vai ao judiciário discutir sobre um sorvete. Então você comprou um sorvete e ele não foi dado a você. Então você pagou o sorvete e ele não foi dado. Então incide relação de consumo e você vai até o judiciário pleitear esse sorvete. Pois bem, você faz a petiçãozinha inicial e ingressa com a ação, pedindo o sorvete para você porque você comprou. Agora, é muito óbvio que se você deixa o sorvete na mesa, por exemplo, ele vai derreter. Então você vai entrar com a ação judicial e até o juiz dar a sentença dizendo, o sorvete é seu porque você comprou de fato. Ele já derreteu. Então o que você faz? Você propõe uma tutela conservativa pedindo para o juiz, olha, precisa ser colocado no congelador esse sorvete para que até a decisão final ele seja conservado, para que na decisão final eu não venha colocar a mão no bem da vida, sendo que ele já pereceu. Veja que não é dar o sorvete ao autor, é conservar o sorvete em local adequado para que lá na frente a discussão possa ser dirimida. Um outro exemplo é quando você tinha ali uma determinada relação jurídica e uma pessoa já de idade, já avançada em idade, presenciou aquela relação jurídica que você está discutindo no judiciário. Até você esperar a audiência de instrução ser realizada, após saneamento do processo e toda aquela coisa,
essa pessoa pode vir a ter algum problema, alguma complicação de saúde, ter que ser internada ou até mesmo falecer. Então, o que você faz? Você faz uma coisa chamada produção de prova antecipada. Então, você propõe uma tutela conservativa para dizer ao juiz, olha, essa pessoa está em situação ruim de saúde, então a gente precisa ouvir ela agora. Então a gente vai inverter a ordem do processo e conservar o depoimento dela. Veja que não está dando nenhum efeito da tutela jurisdicional para o autor. Você simplesmente está conservando algo para que lá no futuro ele seja discutido. Então ficou claro? Essa diferenciação precisa ficar claro, porque a tutela satisfativa ela é chamada antecipada pelo Código de Processo Civil. Já a tutela conservativa é aquela antiga que todos nós conhecemos como tutela cautelar. E mais adiante eu quero traçar e expor para vocês qual é a diferença de cada uma, mas por hora nós vamos ficar nisso. A tutela provisória, ela não antecipa a tutela jurisdicional inteira, mas antecipa só os efeitos da tutela, isso quando é satisfativa, tá certo? Ela pode ser fundamentada na urgência ou na evidência. A urgência é aquilo que eu não posso esperar da decisão judicial, eu preciso de agora, do direito. E a tutela de evidência é quando o próprio processo evidencia que o direito do autor é de fato verdadeiro. Então você antecipa os efeitos da tutela. Na urgência, então a tutela provisória pode ser fundamentada na urgência ou na evidência. Na urgência ela pode ser satisfativa, que é a tutela antecipada, ou ela pode ser conservativa, que é a tutela cautelar, certo? A conservativa ela conserva o próprio bem ou conserva qualquer relação jurídica para que no futuro seja discutido em sentença, seja definido em sentença. A tutela satisfativa ela é a própria antecipação da tutela jurisdicional. Você não precisa esperar a sentença para já ter os efeitos dela. Você tem os efeitos dela imediatamente porque o seu direito ele necessita disso. Então era isso que eu queria deixar por hora. Nós vamos fazer a segunda parte que eu vou falar sobre... Eu vou entrar em cada tipo de tutela, na tutela antecipada e na tutela cautelar, e vou também expor qual o momento que você pode propor cada tipo de tutela. Mas se você ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários. Esse é o primeiro vídeo, espero que vocês gostem. E se você gostou, compartilhe com seus colegas. Dê um gostar aqui embaixo. E é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau.